Boa tarde a todos. Mais uma live da BTT, trazendo conteúdo e informação para todos vocês, profissionais têxteis. Obrigado pela participação. Estamos aqui já com o Thomas, da Rivitex. A Rivitex sempre tem inovações, tem produtos aí que ajudam-nos, nós profissionais, a ter uma melhor desempenho industrial. Tá? Então, teremos aqui uma apresentação de um produto, né, do equipamento que ele representa, que é de grande valia, tá? Só mais um instante aqui, que o pessoal está entrando na sala. Quando a gente libera, né, o webinar, acaba demorando um pouco a entrada. Então, para que todo mundo acompanhe, vamos aguardar só alguns segundos, tá? Esperando que todos estejam bem aí na quarentena ou um pouquinho já pós a quarentena, com todo mundo com suas atividades e tentando resgatar aquilo que nós perdemos aí ou deixamos de realizar nesse período. Estamos aqui com o Thomas, que é diretor da Rivitex. Como vai, Thomas? Tudo bem com você? Boa noite a todos. Tudo jóia? E aí, me fala um pouco aí como é que tá as condições aí da recuperação industrial têxtil? Esse mês não está ruim, está melhor. Esse mês deu uma volta. O brasileiro gosta de trabalhar, né? Sim. Estamos aí voltando a trabalhar, com certeza. Nós não é um mal necessário, é um bem necessário o retorno dos trabalhos e o trabalho em si, né? E também só, né, dando um pouco de complemento, algumas empresas que nós estamos conversando, que são fornecedores de produtos, de equipamentos, produtos químicos, e disseram que realmente esse mês de julho, né, de agosto, quer dizer, de agosto foi um dos meses melhores, até diferentemente do período de pandemia. Não é necessariamente o período dos 6 meses da pandemia que foi o melhor, não. Foi melhor até do que outros meses com atividade, enfim, né? Então vamos lá, Thomas, por favor, pode começar a sua apresentação e nos enriqueça aí com conhecimento, né, dos seus equipamentos. Bom, a Rivitex é uma empresa que já existe há 25 anos. Fizemos aniversário agora em março, no meio da pandemia. A ideia é fazer uma festa maior durante a Febratex do ano que vem. A gente começou na parte de malharia, fornecendo principalmente platinas para malharia, mas fomos mudando de mercado, sempre procurando nichos específicos onde a gente pode agregar valor à empresa, ao cliente. A gente tem produtos hoje focados principalmente na fiação, na parte de fazer o fio mesmo, no início, tanto fibra natural como fibra sintética. Estamos muito fortes na parte de malharia de urdume, queta em racho. Uma grande atuação também na parte de acabamento têxtil, como a última live a gente fez em cima de chamuscadeira. Essa agora é voltada também para acabamento têxtil. Então temos esses mercados são os mercados mais fortes nossos. Também sempre estou procurando novidades, inovações. Então tem outras especialidades como fibra de vidro, fibra de carbono, coisas novas que vão surgindo, a gente tem que ir acompanhando. Não, bacana isso, né? É importante a gente, né, conseguir trazer aí produtos, inovações, tecnologias, né, para ser mais assertivas nos processos produtivos, né? É tão dinâmico às vezes o processo produtivo e cada vez mais você precisa de tecnologias novas, operações mais modernizadas e tudo mais para poder facilitar. Então, por favor, agora pode dar continuidade à sua apresentação. Então, com a Merrill mesmo, com essa empresa, a gente já está aí uns bons anos, se eu não me engano, desde praticamente o início da Rivitex, então pelo menos uns 20 anos que a gente está trabalhando com essa máquina. E a emenda perfeita é o hashtag que eu mais uso para essa aplicação, que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso.
Então, um pouquinho mais de mim, sobre mim. Sou engenheiro químico, formado aqui em São Paulo, na FEI. Atuei sempre na indústria, então, no começo da minha carreira, eu atuei como engenheiro químico, depois passei para engenheiro de produção, atuei em algumas fábricas nesse mercado químico, principalmente agronegócio, e depois eu vim para a empresa da família, buscando principalmente alavancar as partes interessantes, que eu achava mais interessantes na parte têxtil, que é na fibra sintética e alguns auxiliares na parte têxtil. Hoje, a gente tem um bom conhecimento em cima dessas máquinas e o meu foco dentro da Rivitex está em cima de máquinas. Com essa pandemia, a gente trouxe máquina para fazer elástico de máscara. Então, tem uma empresa muito forte na Espanha que faz essas máquinas e fornece essas máquinas para a gente trazer para o Brasil. Do lado direito tem uma outra máquina de costura da Merrill, que é uma máquina mais para a parte de confecção. É uma inovação na parte de fitness, de confecção. Abaixo a gente tem a chamuscadeira, que conversamos na última live, uma máquina muito interessante na tecnologia inovadora para o mercado. E do lado esquerdo embaixo, a mesma empresa espanhola, a Texma, também faz as urdideiras para enrolar os carretéis para as máquinas Ketten, racho e máquinas de fita também. E também eles têm um conhecimento muito bom para a parte de enrolar carretéis de lycra. Então, empresas que trabalham com rendas e com Ketten, que utiliza o lycra também, essa máquina é uma máquina bem interessante. Indo agora para a apresentação, eu gostaria de começar com algumas das máquinas que precisam de uma boa emenda para funcionarem corretamente. Uma delas é a parte de estamparia de rolos. Então, muitas vezes você tem um rolo grande que inicia no início nessa entrada dessa máquina e um rolo que é enrolado no final dessa máquina, depois da secagem, né? Mas esses rolos, eles têm que entrar com uma boa precisão para que os rolos de impressão fiquem de uma forma perfeita para o desenho ficar bonito lá no final. Tá? Então aqui na entrada dessa quantidade de tecido que é enrolado em rolões bem grandes, é ideal que a emenda seja bem feita, porque lá na tecelagem muitas vezes você não produz esses 10 mil metros de produção num tear, você bate muito menos no tear. E aí então você tem que fazer a emenda para poder garantir o processo contínuo de uma estamparia rotativa desse tipo. O outro processo que precisa uma emenda muito bem feita é a parte da estamparia digital hoje. Você tem as cabeças da impressora que imprime direto no tecido, que ela precisa realmente ter uma superfície muito lisa, muito boa, para não ter problemas no desenho. Que nem a gente falou na live passada, você tem às vezes um processo muito grande de lavagem, de chamuscagem, de branqueamento. Nesses processos muito compridos, você também tem que fazer esses rolões enormes
acumular bastante tecido para valer a pena toda essa química e esses processos físico-químicos envolvidos. Então, a gente falou um pouquinho de estamparia rotativa, estamparia digital, chamuscadeira e lavagem, e uma secagem, que também é outro exemplo forte que você precisa entrar com esses rolos para realmente ter benefício no processo, né? Para você ter o processo todo contínuo, um processo comprido, onde você tem que emendar o tecido para encher a máquina. Então, nessa emenda, se precisa, normalmente, o que se mais usa no Brasil são máquinas de costura para fazer essa emenda. Então, processos de mercerização, processos de branqueamento, processos de tingimento, denim, né? Você tingir o índigo, a parte de chamuscadeira, todos esses processos você precisa emendar duas pontas, que os americanos chamam de butted seam, né? Então, qual que é a dificuldade? Muitas vezes não se tem a máquina correta para fazer essa emenda. Então, muitas empresas que são verticalizadas utilizam máquinas de confecção, utilizam aquela máquina disponível no momento para fazer esse tipo de emenda. Mas o que acontece quando essa emenda é feita com essas máquinas? Acontece que você pode ver aqui, do lado esquerdo, que a costura ela não acompanha o tecido. Então, quando você vai fazer uma lavagem, o encolhimento, secagem do tecido, a costura tem que realmente acompanhar esse movimento do tecido. Ou quando você tem a estamparia rotativa, você tem os rolos e essas costuras elas não podem passar pelos rolos. Então, você perde muito tecido só nesse processo de passar uma costura que tenha um calombo. Esse tecido dessa foto foi passado por um sistema de molhar, de secar e até uma navalhadeira. Então, vocês enxergam que ele teve aí um desbaste muito forte, né? A costura realmente está desgastada do lado esquerdo. Outra questão é os rolões, né? Porque todos esses processos que eu mostrei, eles fazem rolos grandes de tecido. E a costura comum, ela causa um calombo. Então, você tem um calombo que pode gerar muito desperdício de tecido, porque ele marca o tecido. Então, quando tem um denim, por exemplo, que você tingiu, aí ele sai e vai marcando 2, 3 camadas. Então, são 2, 3 camadas de tecido que tem que jogar fora, porque tem uma marcação fora a fora. A costura plana, também chamada costura de topo, ela permite que esses rolões fiquem homogêneos. Então, ela permite que os rolões fiquem realmente redondos. Então, você tem uma costura qualquer, com uma máquina qualquer, gera uma costura num calombo, esgarça o tecido, se perde um trecho grande de tecido, que já foi beneficiado, né? Contra uma solução. Então, os dois tecidos, né, as duas costuras, no caso, foram passadas pelo mesmo processo. As duas tiveram o mesmo tratamento. Mas é possível ver uma grande diferença do resultado, né? De uma para outra. Então, aqui a gente está propondo, só na parte da costura, uma economia de pelo menos 22 centímetros que você perde a mais, né, na costura comum de outras máquinas. Então, são 16
da emenda, mais 22 que normalmente você tira fora. Uma costura plana, uma costura de topo, ela resiste ao encolhimento. Nem nas fotos anteriores a gente viu, ela fica igual, porque ela foi cortada retinha, então a estrutura da própria costura, ela tem o mecanismo para acompanhar o encolhimento. Como é uma costura plana, ela não danifica rolos ou cabeçotes de impressão. Então, os rolos na estamparia rotativa e os cabeçotes na estamparia digital. E tem essa questão, quanto maior você fizer o rolo, numa costura comum você vai marcar. E numa costura plana, uma costura de topo, você não vai ter essa marcação. Aqui você vê num tecido mais fino, como ela fica praticamente na mesma espessura desse tecido. A máquina que faz isso há mais de 50 anos é a 70D3B2 da Merrill, ainda fabricada nos Estados Unidos. Então, é uma máquina montada e fabricada nos Estados Unidos. Como falei, ela está na indústria, comprovando a eficiência dela há mais de 50 anos. A gente tem aí pelo menos 10 mil fábricas em todo o mundo que utilizam essa máquina como padrão. E diferente de qualquer overlock, qualquer máquina de emenda que se encontre no mercado, essa máquina foi desenhada especificamente para fazer a emenda perfeita. Então, especificamente para emendar ponta a ponta dos tecidos. Alguma dúvida? Tem pessoal participando aí? Liberei aqui. Não, sim, estão participando, já aproveitando aí, quem tiver alguma questão para ser feita, já pode fazer lá no nosso chat lá do QIA, lá, que é o Perguntas e Respostas, que o Thomas vai esclarecer tudo. Agora tem uma para você, Thomas. Você está falando de economia de 22 centímetros, né, de evitar o desperdício, mas isso é por emenda de rolo. Então, quando você vai fazer o porta-rolão, né, o rolão para entrar dentro de uma linha integrada, é aquele que você falou. Então, vamos supor que tenha, vou entrar com 10 mil metros, eu tenho 5 rolos de 2 mil metros para fazer emenda. Então, é 5 vezes 22 centímetros, seria isso? Não, né? é mais. É mais. Porque você tem ainda os 16 da costura. Tá, mas 16 centímetros? Isso. Da largura, né? É milímetros, são 16 Entendi. milímetros. É 1,6. Tá. É Entendi. 1,6, é. E esses 22 centímetros também é 2,2, é 22 milímetros. Vai depender da costura. Tem razão. Mas. Não é centímetro. Centímetro seria considerável, um palmo. Vai. Então, Mas você um está palmo considerando um palmo você vai perder. Numa Isso, costura, 2 centímetros. numa costura não de topo, você vai perder um palmo, sim. Tá. Aí outra também uma dúvida acho que você vai esclarecer, porque a gente está vendo a máquina, né? Então a gente tem muita visão de uma máquina semelhante a uma overlock, né? E a overlock ela não faz topo, ela tem que meio que sanduichar e faz o corte e na hora que você abre fica aquela parte saliente para baixo, né? Aí precisa ver como é que é a máquina de topo mesmo. Aí você falou máquina de topo, para mim as duas folhas do tecido, né? Uma colada na outra e se faz a costura. Aí eu acho que você realmente vai apresentar agora para nós. Não, essa dúvida é bem interessante. As máquinas comuns de overlock, é possível se adaptar para fazer costura de topo. Isso eu nem sabia. Mas essa máquina, ela já está pronta para sair a costura de topo. Tá. Porque essa máquina é uma máquina de overlock. Tá, entendi. Tá? A diferença é que essa já está pronta para não ter essa rebarba. Ela vai cortar essa rebarba. Você vai entrar da mesma forma. Você vai entrar assim em sanduíche, ela vai costurar aqui na lateral e depois você vai abrir. Da mesma forma de um overlock comum.
Então, ela possibilita que o ponto ele fique mais, ele consiga distanciar e fechar o topo. Seria isso? Isso. Essa já está pronta para na hora que ela abrir, ela já ter pode ter até um espaçamento. Existe possibilidades da gente fazer um espaçamento entre essas pontas costuradas, para, inclusive, em algum processo automatizado, você fazer a retirada lá no final, na confecção, sim, a retirada automática da costura, né? Tá, e esse é uma costura, esse ponto da costura é diferente do overlock, ele desmancha fácil. Eu vou ser bem simplista. É o mesmo ponto que se tirava do saco de açúcar de antigamente. Você só puxava o fio, saía tudo? Ele é diferente. Tá. Ele é diferente, mas o princípio é o mesmo. Tá. Se você tiver sorte, você consegue desfazer ele. Entendi. Tá? Você tem 50% de chance de puxar o fio correto. Por isso, existe uma versão dessa máquina que faz a amarração nas laterais. Tá. Perfeito. Então, há processos que você tem muito desbaste em laterais, ou arranca nas laterais do tecido, é interessante ter essa amarração nas laterais. Perfeito. Tá? Bom, essa máquina, voltando então, mais uma pergunta? Não, por enquanto o pessoal está tímido aqui, vamos lá. Mas com certeza vai ter algumas perguntas aí. Não, essas duas questões foram muito importantes realmente, porque é uma máquina overlock. Não deixa de ser. E 90% das máquinas que a Merrill fabrica são de overlock. Tá. Mas mesmo assim ela consegue trazer especialidades em cima de uma máquina overlock. Foi desenvolvido e pelo que a gente vê, pela robustez daí do equipamento, é um equipamento realmente específico para esse tipo de serviço, né? Do que pegar simplesmente uma máquina de overlock que está fazendo fechamento de malha, qualquer coisa, e transformá-la para tecidos aí, principalmente de denim ou de lona, que vinham fazer o processo numa linha contínua, né? Exatamente esse é o diferencial. Aqui você tem uma máquina que foi pensada e desenhada para fazer esse trabalho. Não é uma máquina adaptada para fazer emenda de tecidos. Então, essa máquina da Merrill, ela pode ser utilizada para fazer emenda de malha, de tecidos planos e de não tecidos. Sim. Então, a gente tem fábricas, grandes magazines de malha, que hoje, antes de entrar na parte de mercerização e tingimento, utilizam a máquina da Merrill, esse modelo. A gente tem entrada de chamuscadeira no Brasil, que utiliza essa máquina. Lógico que tem toda a linha de denim, praticamente todos os fabricantes de denim utilizam essas máquinas. E a parte de não tecidos também, com ótimos resultados para emenda com essa máquina. Perfeito. Então, essa máquina, que nem uma overlock, o tecido entra na máquina e a própria máquina puxa o tecido, costura e corta. Aqui você tem a visão da frente e atrás, né? Atrás na frente da costura, e dá para ver que ela também corta, né? Então, você tem o refilado aqui e a costura. Um dos grandes diferenciais entre as outras overlock, que essa faz esse trabalho só com uma linha. Você trabalha com um fio só para fazer a costura. Exatamente. De preferência uma linha, porque quando a gente fala em fio, ele pode se desfazer, né? Porque você não tem ainda a resistência que a linha tem, né? Tá, mas então seria uma linha de poliéster ou Pode ser de algodão também, mas ela tem um mínimo de retorção, né? Tá, mas linha, então é um fio, uma linha
torcida, não pode ser simplesmente filamento. Funciona, o fio singelo funciona também. Depende, mas aí você vai criar um equilíbrio entre o material que você está costurando e a linha que você tirou da fiação. A gente tem empresas verticalizadas que utilizam o próprio fio para costurar. Tá. Perfeito. Então aqui eu gostaria de mostrar um vídeo. Vou mostrar um vídeo que com outras qualidades da máquina que mostram como a máquina é bem simples para operar dentro da fábrica. Então, um dos pontos que realmente simplifica essa máquina é a parte de passagem da linha. A passagem da linha, se você sai ali do carretel, da gaiola de cones, passa por esse ilhós, passa por um tensionador, né? Sim. Passa pelo segundo ilhós e já vai para a agulha. Ah, perfeito. Então é um processo que o operador que utiliza a máquina, o usuário da máquina, também pode fazer. Também pode fazer por ele próprio. É cliente ligando para fechar negócio, Thomas. A essa hora? Tá vendo o vídeo, tá ligando para você para já fazer encomenda. Hoje é tudo WhatsApp já vai estar no WhatsApp já. Manda essa máquina. Isso aí. Então, vocês viram que a passagem da linha é muito simples, muito fácil. O pessoal que está na máquina também pode fazer. Tá. Um outro diferencial em relação às overlock comum é que essa máquina ela tem o looper inferior e superior ajustável. Então, não é que você tira o looper e coloca um novo, e se ele não funciona, você tem que colocar outro. Esse você consegue adaptar ele na máquina para regular ele na máquina. Tá. Realmente operando com um fio só. Uma linha só. Sim. Mas essa máquina trabalha com uma agulha e 2 loopers. O looper inferior e o looper superior. Tá. Para fazer, que vocês viram ali na costura, para fazer aquele ponto de crochê, né? Sim. Overlock. Você dá a volta, o over, e dá a laçada do lock, né? Para travar. Aí vocês viram que a precisão, o looper inferior, ele tem que passar atrás, bem na cava da agulha, né? Uhum. Outra parte que o operador da máquina de costura pode fazer é substituir a agulha. É muito simples a substituição da agulha. Ele vai afrouxar um pouquinho o parafuso do suporte da agulha, tira a agulha antiga, coloca a nova e aperta de novo o parafuso. Então não solta o parafuso, só destrava ele um pouquinho, já solta a antiga, coloca a nova e aperta de novo. Tô vendo que é uma agulha especial, então ela é exclusiva da Merrill ou tem no mercado diferente? Não é uma agulha normal de overlock? Depende de qual overlock você está falando. Se você vai falar de uma Yunnan Special, sim, a sim. Yunnan Special tem agulha curva também. Sim. Então, para ser feita a adaptação, tá. Então, por que a Merrill escolheu uma agulha curva também? Uma tecnologia diferente das outras máquinas de costura. Está no fato de você precisar uma variedade menor de agulhas para trabalhar. Então você tem uma gama menor de agulhas e essas agulhas elas podem trabalhar com diversos tipos de tecidos. A agulha curva, ela também aumenta essa possibilidade de se fazer de um tecido delicado para um tecido mais robusto, mais forte, que nem o Kevlar. Um pouquinho na questão de física, né? Você tem a agulha, o trabalho da agulha, ele basicamente é de transportar
né? Ele tem que furar o tecido e transportar a linha para o outro lado do tecido. Se você tem uma agulha reta, ela tem que entrar de 90 graus no tecido. Então, a força dela vai toda na agulha. Uma força tremenda que tem que fazer toda vez para furar o tecido. Na agulha curva, esse trabalho ele é mais suave, porque você tem um ângulo mais suave para entrar no tecido, né? Sim. Então, você pode ser mais delicado com a agulha curva. Essa é uma das ideias, porque assim você consegue trabalhar com um range absurdo na parte técnica, né? De costura técnica. Outro diferencial dessa máquina é que ela é mecânica ainda. Então, o coração dela são essas duas engrenagens que movimentam as partes, duas partes muito importantes, são o looper superior e o looper inferior. Além disso, o movimento dessas engrenagens também garante a lubrificação da máquina. Esse coração da máquina, ele é a parte mais robusta. Para ter uma ideia, essas duas engrenagens para a máquina nova, a Merrill dá 10 anos de garantia. Então, a gente raramente tem algum problema nesse coração dessa máquina. Então, de tudo que eu falei, essa máquina foi projetada especificamente para a união dos tecidos, para fazer ponta a ponta a emenda dos tecidos, se tornando uma máquina versátil, tá? Diferentes tipos de tecido, a gente tem em fibra de vidro, a gente tem em fibra de carbono, a gente tem na seda, tem na camisaria. É uma máquina que dá para adaptar, porque ela é mecânica, então você pode colocar toda a eletrônica em volta dela. É uma máquina 100% reparável, então se por um acaso o rolão levar a máquina embora pela fábrica, a gente ainda consegue fazer essa máquina funcionar direito e da forma original dela. E, como vocês viram, com o coração dela, é uma máquina bem robusta. Essa é uma máquina que você mostrou, falou todos os tecidos, até o de aramida também você consegue fazer a costura dele sem problema. Aí só mesmo, acho que a parte de desgaste de agulha, uma coisa assim que vai ser maior, né? Para esses tecidos... abrasivos, né? Tem alguns tecidos que a gente chama até incosturáveis. A gente também tem uma outra máquina. Não é a 70D3B2. Seria outro modelo. Ela funcionaria, mas não com como se diz, como você explicou exatamente, com essa questão do desgaste. Não com desgaste favorável, elas desgastaria muito. Então a gente tem uma máquina que resiste mais para esse tipo de trabalho. Então, assim, a gama, vamos falar, a máquina é versátil até quanto? Porque você tem os tecidos mais finos até os médios, até o início dos pesados, que é o próprio transportador, né, o puxador do tecido, ele funciona. Aí, a partir dos tecidos mais pesados, mais difíceis, tem que ser mudado o transportador ou é uma máquina mais específica? A gente tem uma máquina que já é para borracha, para aramida, para grama sintética, para compósitos. Então já tem uma outra opção de máquina para esses tecidos mais difíceis. Perfeito. A 70D3B2 ela atende para diversas possibilidades. A gente fez diversos testes, ela atende bem. Mas realmente a Rivitec sempre procurou oferecer o que é ideal para o seu processo, né? Então, quando chega em aramida, compósito, borracha, aí já a sugestão é uma outra máquina. Também da Merrill. Tudo isso, também da Merrill. Então você tem a solução para todos os tipos possíveis já
em trabalho para costura de topo? Bastante. Tá, Todos, é pouco provável, mas bastante coisa tem. todos que Todos é você dizer muito, né? Não, todos que você conhece. Tem uns que pode ser que não conheça, mas pode ser que também consiga, né? Então, enfim, é solução para a indústria têxtil. É isso mesmo, é isso que a gente precisa. Exatamente. Aí sim. Aí sim. Tá. Bom, a máquina, o cabeçote que a gente mostrou da máquina, né? Ele não trabalha sozinho. Você precisa de um motor, você precisa de um suporte para poder utilizar na fábrica. Aí tem as duas opções, mesa ou cavalete. A mesa, a Merrill oferece já uma mesa ideal para o chão de fábrica, que com essa mesa é possível transportar de um lado para o outro para a máquina, porque das diversas máquinas, porque tem as rodinhas, né, especiais para chão de fábrica, tem uma pintura especial para chão de fábrica. E a gente também oferece o cavalete, que, como vamos apresentar mais para frente, é uma solução ideal para a entrada desses processos compridos, onde um alinhamento faz diferença em você perder ou ganhar tecido lá na frente. Tá? Tem a possibilidade de a gente oferecer o cavalete automático e semiautomático. A diferença está que o automático utiliza dois motores, um para acionar a máquina de costura e o outro para acionar o deslocamento da máquina de costura. O semiautomático, ele trabalha só com o motor para acionar a máquina de costura. Sim, você vai apresentar aí agora, só aproveitar, né, a deixa aí. O que você sugere para a mesa? Até que largura para a mesa e, olha, é melhor, a partir desse tamanho, dessa largura, melhor o cavalete. Está mais ligado ao processo, né? A nossa experiência de processo é a questão do ambiente de fábrica, realmente. Se você tem as máquinas alinhadas, é possível, por exemplo, colocar um cavalete e usar o mesmo cavalete para várias máquinas. Se você tem o chão de fábrica com as máquinas um pouquinho mais distribuídas, ou você precisa fazer emenda em diversos pontos do processo, no meio do processo, mais ao fim do processo, depois volta para o início do processo, uma mesa pode ser mais indicada. Tá. Não necessariamente a largura do tecido. Você tem a largura de 1,80 m até, vamos falar, um tecido de 3,60 m. O que seria melhor? Sim, num tecido mais largo, um cavalete sempre vai ser a solução melhor. Perfeito. Exatamente por essa questão do alinhamento, né? Se você tem um processo desses compridos, o alinhamento faz muita diferença entre você ganhar ou perder tecido, né? Então a mesa da Merrill, a Merrill é bem inventiva também, bem inovadora. Tem cores diferentes para escolher dessas mesas. A nova mesa ela tem a possibilidade de mudar a altura, então está pensando nessa questão ergonométrica, regiões do Brasil um pouquinho mais altas, outras mais baixas, pessoas, operadores que estejam usando a máquina com mais frequência, para deixarem na altura ideal. Então aqui a visão da máquina com a mesa e com o motor. Então, basicamente, em cima da mesa, a máquina vai trabalhar com o pedal, né? E aí é uma mesa bem compacta para o operador poder realmente levar a mesa para todo lado, né? Com uma área menor de trabalho, não precisa ser uma área tão grande de trabalho, porque ele só vai puxar as duas pontas um pouquinho e aí deixar a máquina trabalhar. Importante que essa máquina sempre refila, né? Ela puxa, refila e costura. Então, ela mesma tem que puxar o tecido, né? Não, de forma nenhuma o operador pode passar o tecido pela máquina.
a máquina tem que levar o tecido. Por isso é possível também fazer o cavalete, que eu vou mostrar mais para frente, semi-automático. Tem diversas aplicações que a máquina pode ir sozinha sobre o tecido, né? Ela pode ir sozinha com os puxadores que ela mesma tem, pode ir se deslocando. Então, para esses processos compridos, contínuos, a gente sempre sugere o cavalete. Agora, a Rivitex está fazendo cavalete. Então, a gente pode oferecer o nosso cavalete. Então, um sistema automático de costura, evitando o desperdício de tecido e emendas mal costuradas. No cavalete, você pode padronizar melhor a costura, né? Você pode evitar retrabalhos que na mesa, por alguma razão, por espaço, na hora de puxar o tecido, pode ocorrer desvios indesejados. No cavalete, isso já é menos difícil de acontecer. Aqui tem um exemplo de cavalete mais simples, é um semiautomático. Aí você tem o motor, dentro dessa caixa laranja tem o motor de acionamento da máquina, 2 jacarés para prender o tecido, e aí, depois do posicionamento da máquina no tecido, aciona o botão e ela vai acompanhando o tecido. Então, refilando o tecido e costurando o tecido. Até aí, alguma dúvida? Não, perfeito. Até no momento, ninguém questionando, hein? Pessoal, vamos aí, vamos aproveitar. Eu tenho aqui o Thomas à sua disposição de todos. Isso é bom ou ruim? Acho que é bom também. A explicação está sendo muito boa. Ok. Então, tem mais um filminho do último projeto nosso, que é o acionamento, né, como prender o tecido no trilho, ele é feito por um sistema pneumático. Então, não com jacarés na lateral, mas com uma barra inteiriça presa pneumaticamente para poder a máquina de costura passar depois com tranquilidade. A vantagem com o sistema pneumático, você consegue realmente segurar o tecido na posição, né? Um pouquinho de alinhamento, aí você prende e deixa acionado, né? A máquina de costura chegando lá no final, você libera para a produção e retorna a máquina para a posição inicial. Nesse caso, ele também observando que, né, o operador ele tem que fazer o alinhamento linear, longitudinal perfeito, né? Porque a máquina vai fazer sua costura perfeita no sentido da largura do tecido. Mas se o operador trouxer o tecido de lado, a costura vai ficar perfeita, só que de lado, né? Então esse é o cuidado que tem que ser tomado, né? Sim, mas na produção a gente, teoricamente, não tem esse problema, porque você vai ter o final do tecido que está dentro da máquina, da linha, e o novo tecido que está vindo do rolão. Então, se você tiver a máquina em frente, o trilho e o rolão, eles praticamente já estão alinhados, né? Só o posicionamento que você vai colocar em cima da sua barra, onde ela vai ser presa, né, para fazer a costura. Se ele está com os dois alinhados, mas porém ele faz ele torce, aí ele vai costurar torto. Então é uma das preocupações que também tem que ser feita operacionalmente para não é um problema do equipamento, não é um problema do cavalete, e sim do operacional. A gente vê que isso não acontece com tanta frequência. Não. É mais fácil isso acontecer na mesa. Tá. Porque na mesa,
o controle, você não tem tanto controle, né? Você vai ter que puxar os dois de ponta a ponta, né? Sim. Na mesa, isso é possível. No cavalete, isso praticamente não ocorre. Ótimo, perfeito. Bom, para finalizar, é importante dizer que a gente tem todas as peças dessa máquina praticamente em estoque. Vai depender das vendas, né, das peças, mas costumam ter um estoque controlado para atender o parque de máquinas que existe no Brasil. No Brasil, a gente tem pelo menos mais de 300 máquinas, 350 máquinas rodando. Isso é a linha de peças que vocês já analisaram, não são todas as peças do equipamento, mas aquela que tem maior desgaste, que é a maior necessidade. Exatamente. Não dá para você ter peças em estoque que nunca vão ser trocadas, né? Quantas eu vou ter daquela engrenagem central? Eu tenho duas, mas são para exposição, porque eu nunca vou vender elas. Não, a não ser que realmente dê perda total, né, no equipamento, que é a coisa mais difícil de acontecer, né? Mas, enfim, esses são peças que a Rivitex tem nacional, ela faz uma venda nacional, faz uma venda direta. O equipamento, a máquina, é uma importação direta. Sim, a gente pode fazer os dois trâmites. Normalmente sai mais em conta fazer a importação direta da máquina. Em peças, vai dar elas por elas. Se o cliente importar, a gente vender nacional, vai sair praticamente um preço muito parecido. Na máquina, sim, na máquina, se o cliente importar por ele a máquina, ele consegue um preço melhor devido aos impostos brasileiros. Né? Sim, perfeito. Então a gente tem o pacote completo, a gente tem a máquina, a gente tem a mesa, a gente tem o cavalete e a gente dá o treinamento específico dessa máquina também. Tem duas opções hoje, devo estar lançando a terceira opção agora em outubro, novembro. Então a primeira opção é o workshop de uso e cuidados da máquina, que muitos clientes a gente complementa, por exemplo, vai comprar o cavalete, a gente já dá um workshop de como se usa a máquina e tudo. Depois tem um treinamento mais completo de 3 dias, onde a gente realmente acompanha o desmonte e montagem de um cabeçote, então de uma máquina. A gente pega essas peças de desgaste e tudo, analisa, mostra, explica onde que está o desgaste, quando que tem o desgaste e por quê. Então, é um treinamento bem completo, tanto para os operadores que utilizam a máquina, como depois pode fazer mais específico nesses 3 dias, é possível, para os mecânicos. Inclusive porque num Senai ou num curso comum não tem essa máquina. É difícil alguém dar mais detalhes sobre essa máquina. Aí a terceira opção, a gente está trabalhando em cima disso ainda, com a ideia para lançar agora em outubro, novembro, seria um curso online da parte de teoria dessa máquina, e aí seria como duas fases, né? Um online direto e um presencial que poderia ser agendado posteriormente, para reforçar esse online. Então, logo, logo a gente vai fazer um lançamento desse curso online dessa máquina também. Porque a ideia é que a máquina seja de conhecimento das pessoas. Não adianta ter uma máquina que ninguém sabe usar. Né? A máquina vai ficar parada. Não, realmente é isso aí. Tem que saber isso, tem que entender bem o equipamento, né? A função da máquina, os seus cuidados, a sua manutenção, o seu manuseio, para tirar o maior proveito do equipamento, né? É isso que a gente tem que, né? É o caso de vocês, nós da BTT, trazemos aí vocês especialistas, né? Do negócio.
é levar essa informação para tirar o melhor aproveitamento de um processo, de um equipamento, enfim, é isso que é o objetivo, né? Das nossas lives, né? A gente é isento, né? Falo para todos que estão nos ouvindo, a gente é isento de opinião formada sobre o equipamento. Nós apresentamos os equipamentos, né? Nós como os técnicos, né? Como pessoal da área de produção, técnica têxtil, a gente avalia, nós temos a capacidade de avaliar qual que é o melhor equipamento, qual é o melhor processo. A gente só está levando ferramentas para vocês entenderem. E realmente, volto a ser repetitivo, é tirar o melhor proveito dos equipamentos, tá? E aí, agora aproveita aí que o pessoal também não está fazendo nenhuma pergunta. Quem tiver aí um equipamento desse, pode comentar, não precisa nem falar de onde é, nem nada, mas, por favor, quem puder colaborar, a gente está indo logo, a gente encerra a nossa live aqui, mas seria bom esse feedback de das pessoas que pudessem falar alguma coisa aí. Pode continuar, Thomas. Então, em São Paulo também tem assistência técnica. Então, quem não participou do treinamento quiser mandar a máquina para consertar, fica à vontade. A gente faz o reparo das máquinas usadas. E visitas técnicas também. A questão ver a máquina, como ela funciona no processo, às vezes ajuda e muito para a gente poder fazer o reparo de acordo depois. Basicamente, é isso que eu tinha para apresentar. Qualquer dúvida, se alguém que estiver assistindo tiver interesse de uma live, de um Zoom, ou de uma apresentação mais específica do processo que esteja utilizando, quiser tirar dúvidas, eu estou à disposição também. Bacana isso aí, você abrir essa possibilidade, né? Hoje, né, a gente acabou mudando e de certa forma, numa decisão assertiva, né, de utilizar as ferramentas de comunicação virtual, que isso facilita muito, né? Às vezes você convida, né, você faz, Thomas, vem aqui fazer uma visita para me explicar tal negócio, assim, sabe? Até você fazer seu planejamento, viajar e tudo mais, tem uma demanda de tempo maior, né? Agora, pelos aplicativos aí, todos que nós temos aí, né, independente de qual for, a aproximação com o cliente ou com a pessoa que tem informação é muito rápida. Então, eu parabenizo essa atitude de abrir para quem precisar de uma consulta, né, de alguma informação, um bate-papo, que faça aí diretamente com o Thomas. Ele colocou lá seus contatos, mas é só colocar lá também rivitex.com.br, né, na busca, ou então o site que ele tem, aí vai ter todos esses contatos, tá bom? Vamos ver aqui. Realmente o pessoal de hoje não teve nenhuma pergunta, foi muito esclarecedor. Mas ou então eles vão fazer um contato direto e vão esclarecer. Thomas, muito obrigado. Realmente, quem tiver até na questão de costura, né? Quem precisar fazer uma costura e não sabe como costurar, qual possibilidades que existem, a gente pode esclarecer. Se quiser mandar a amostra de tecido e a amostra da linha que planeja utilizar, a gente tem um laboratório nos Estados Unidos especializado para isso também, para procurar essas soluções. Aí vamos supor, nesse caso, ele manda para você e você despacha para os Estados Unidos. Ou você faz a indicação, você faz esse trabalho também, né? Manda daí e manda lá para Maryland, dos Estados Unidos. Sim, posso fazer. Tá ótimo, então. Thomas, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela confiança aí de participar das nossas webinars aqui da BTT pela segunda vez. Teremos outras aí mais para frente, tá? Enriquece muito. A gente vê o respeito que você tem pelo profissional têxtil, a sua empresa, né? A Rivitex tem esse respeito em levar informações, conhecimento, né? Realmente a Rivitex, ela tem trabalha com representadas muito boas aí, né? De referência. Tá? Então, mais uma vez te agradeço e ficamos para uma próxima. Eu que agradeço a todo mundo por passar esse tempinho aqui com a gente. Obrigado, Nelson. E força, vamos em frente, que esse Brasil está precisando que a gente
inove e faça as coisas diferentes. Perfeitamente. Lembrando a todos que essa live estará disponível amanhã no YouTube. Para quem quiser assistir novamente, entre no nosso canal da BTT, na BTT Underline Oficial no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal, dê o seu joinha, faça a sua sinalização lá para que qualquer postagem que nós fizermos no YouTube você receba automaticamente. E se você achar interessante, compartilhar com outras pessoas que não puderam assistir, a gente agradece muito. A gente faz esse trabalho com coração, gostando da cadeia têxtil, né? A gente está profissional de muito tempo, levando essa informação. A indústria têxtil, dizem que o industrial têxtil ele tem capacidade de passar por qualquer crise. Eu vou além, ele tem que ter um pessoal muito bom por trás para ele poder acontecer isso. Não é só o empresário, é o seu corpo técnico, são seus colaboradores e tudo mais. Nos acompanhe em nossas mídias sociais, nós temos nosso Facebook, nosso Instagram, nosso LinkedIn, e se inscrevam no nosso canal, tá? No nosso canal não, desculpa, no nosso site, tem uma do newsletter para receber os boletins atualizados, e vejam as próximas novidades que nós teremos aí, que a BTT está fazendo, especialmente para toda a cadeia têxtil, para os profissionais, e como o Thomas aí, o pessoal que traz conteúdo para nós. Muito obrigado mais uma vez, Thomas, um grande abraço para você, e até a próxima. Obrigado, até logo. Tchau. Valeu.